Agora você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Curiosidades e aquele bate-papo descontraído. No ar, Megafone. Apresentação, Marcos Roberto. Uma boa tarde a todos. Estamos começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Megafone, o seu programa de entrevistas. Neste sabadão de quarentena, eu desejo a todos uma ótima tarde. E a minha entrevistada de hoje, ela vem lá do Rio Grande do Sul, mais especificamente da capital Porto Alegre. Ela tem uma paixão pelos livros e faz disso um caminho para fazer muitos amigos nas suas redes. Ela compartilha esses sentimentos e faz com que todos acabem nutrindo esta mesma paixão pelos livros. Ela também tem uma história de vida bastante interessante. Ao longo da entrevista conversaremos sobre isso. E ela faz do amor à família um sustentáculo para conquistar os seus sonhos e desejos. Estou falando de Samantha, aquela que vive sempre perdida no meio de livros, mas que hoje nós a encontramos para bater um papo conosco. Boa tarde, Samantha, como vai? Boa tarde, Marcos, eu vou muito bem, e você? Tá tudo bem. Como é que vai a sua quarentena aí no Rio Grande do Sul? E hoje descobrimos que vamos ficar mais 30 dias de quarentena, né? Tá meio complicado para o pessoal que trabalha autônomo, mas, né, para um bem maior da sociedade, tá indo bem. Com certeza, né? E como já dissemos no início do programa, você nutre uma grande paixão pelos livros, né? Você trabalha com isso, né? A Samantha, ela tem algumas redes sociais, no Instagram, por exemplo, tá lá a Samantha Perdida em Livros, com mais de 4.000 seguidores. Mas eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando a respeito de como você iniciou essa paixão pelos livros. De que maneira você descobriu essa sensação agradável de realizar uma leitura? Bem, tudo começou, Marcos, na infância, né? Meus pais sempre foram muito de incentivar a leitura. Eles trocavam brinquedos por livros, brincadeiras dentro de casa, em dias de chuva, eram ler livros, fazer teatro com histórias. Então, esse incentivo sempre foi muito desde pequena. Minha mãe comprava esses livros autodidáticos, texturados, que a gente aprendia a fazer nozinho no cadarço. Tudo foi através do incentivo da minha mãe, assim. Ela foi a grande precursora da minha paixão. Interessante, né? Mas e na escola? Como é que era o seu comportamento na escola em relação aos livros? Geralmente as escolas têm uma biblioteca farta. Como é que você lidava com a biblioteca e ao mesmo tempo com as aulas? Sim. Bem, eu sempre fui muito introvertida, então os livros eram minha escapatória. Eu, desde pequena, sempre fui monitora de biblioteca. Eu fazia trabalho social com as crianças, que eram mais novas que eu. Durante a aula, levei vários xingões por, em vez de estar prestando atenção na aula, estar lendo. Mas os professores me incentivavam muito, muito, porque era um hábito que desde a minha época já estava se perdendo. Eu tenho 29 anos, então nessa época já começou a se perder o hábito de ler, começou a introduzir os celulares em sala de aula. Então era uma coisa assim que eles me incentivavam muito. Tanto que eu fiquei 6 anos sendo monitora de biblioteca, eu levava crianças do jardim para conhecerem a biblioteca, porque hoje em dia é uma coisa que tu não vê nas escolas, né? Não tem esse incentivo. Sim. Infelizmente, né? Hoje nós vivemos em um período onde a tecnologia vai arrefecendo esse desejo pelos livros, né? Mas e como é que os professores encaravam essa esse seu modo de ficcional pelos livros? Eles compreendiam essa sua voracidade ou eles acabavam questionando esse seu prazer? Alguns sim, outros achavam que era um modo de eu escapar, de eu, né, me tornar um pouco antissocial, mas outros me incentivavam muito, principalmente quando eu entrei para o segundo grau, né? O meu professor de literatura, ele disse que era uma coisa genial que eu fazia, porque eu conseguia ler um livro por semana, coisa que às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem ler um livro. Então esse professor em si, né, ele me incentivou muito assim quando eu entrei no segundo grau, porque eu já estava perdendo o hábito da leitura. A gente vai perdendo com o tempo algumas coisas, né?
E isso era uma coisa sim. que eu não queria perder. Mas no fundamental foi bem complicado, assim, alguns professores achavam que era um jeito de eu escapar da realidade, quando na verdade não era, uma coisa agradável para mim. Sim. E qual foi nessa sua primeira fase de leitora, qual foi o livro que mais te marcou? Qual é aquele livro que você ao lembrar dele, traz lembranças que sejam marcantes na sua vida? Ah, acho que são dois. Um eu vou levar para minha vida inteira, que é Alice no País das Maravilhas, que eu digo que em todas as fases da minha vida ele foi útil. E o meu primeiro livro, né, que foi O Pequeno Príncipe. Foi o primeiro livro que eu li, né? Então é um livro que me marcou muito. Eu tenho ele em três versões na minha estante. Tem uma estante um pouquinho repleta de livros, mas ele é um dos meus favoritos. E qual é o impacto que essas duas leituras causou em você? Qual é as referências, tanto do Pequeno Príncipe quanto da Alice no País das Maravilhas, você carrega consigo hoje? Bem, a Alice, eu digo que a Alice ela é um marco, assim. Porque a Alice ela tem três versões. Quando tu é pequeno, é um mundo que tu quer estar. É aquela fantasia, é a Sim, vontade, tu anseia por aquilo ali. Quando tu é adolescente, é o ato da rebeldia, né? Tu, tu, tu te espelha naquilo ali porque tu é um pouco rebelde, chega essa idade. E quando tu é adulto, tu nota que, na verdade, a Alice, ela fala muito das pessoas quererem te transformar naquilo que você não é. E você se perder aos poucos, mas sempre tem um modo de tu te encontrar novamente. E ser verdadeiro é sim, sempre a melhor coisa, sabe? E o Pequeno sim. Príncipe, pra mim, ele me ensinou muito sobre a humildade e a empatia com as pessoas. É um livro genial, assim, eu digo que é um dos livros mais geniais do mundo, porque ele, na sutileza dele, ele te ensina a empatia totalmente. E justamente estamos num período onde a sociedade necessita praticar a empatia, né? Exatamente. Hoje em dia está Interessante. bem complicado. Sim, sim. Ainda mais num período de pandemia, onde cada um tem que pensar um pouquinho no outro, a empatia ela é um elemento fundamental, né? Acho que as pessoas foram perdendo isso com o tempo devido à mídia social em si, sabe? Eu trabalho muito com mídia social, mas as pessoas estão tão focadas em mostrar que são boas e não em ser boas em si, que isso foi se Sim. perdendo com o tempo. É, isso é um dado evidente, né? Sim, Mas você disse que era uma pessoa introvertida na sua infância. Então eu gostaria de sim. saber qual foi o auxílio que os livros lhe deram para que você deixasse de ser essa pessoa circunspecta e passasse a ter um comportamento mais receptivo quanto às pessoas. Bem, Marcos, assim, ó, eu sempre li livro jovem adolescente, né? Sempre foi o meu tipo de leitura preferido. Então Sim, ali mostrava muito assim amizades, relacionamentos, relacionamento com a família, e eu queria aquilo. Era uma coisa que eu via em livros e eu queria para minha vida. sim, Então, como eu era uma pessoa muito fechada no meu mundo, eu comecei a ler cada vez mais, e comecei a ter a necessidade de ter isso para mim. Então, eu comecei a me abrir para o mundo. Porque a tendência do ser humano, quando ele lê, é ele se fechar naquele casulo. Quando, na sim. verdade, tu precisa procurar tudo aquilo ali que tu lê, tu precisa procurar para a tua vida. São coisas que tu tem que espalhar. Tu não pode guardar para si. Então, eu comecei a procurar novas amizades, a ter um relacionamento melhor com a minha família, a levar algumas lições desses livros para minha vida. E isso hoje em dia me tornou até mais comunicativa do que eu deveria ser. É um contrassenso, né? É, E hoje, né, já que você se abriu para as pessoas, você eh, tem uma atividade bastante interessante, né? Que é espalhar essa afeição pelos livros, esse amor pelos livros através das redes sociais, né? Tanto que você tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, né? Que
acabam atingindo um grande número de pessoas, né? Sim, e hoje em dia, para te falar com o jovem, tem que ser pelas mídias sociais. Se tu botar um cartaz na rua, eles não vão ver. Se tu botar um anúncio na televisão, eles não vão ver. Porque isso está se perdendo. A TV, hoje em dia, é uma coisa que está deixando de existir. Porque tem os canais no YouTube, tem os aplicativos, tem aplicativos de séries e filmes. E isso foi se Sim, perdendo. Então, eu uso a mídia social para espalhar uma coisa que eu gosto, que eu acho que deveria ter esse hábito, todo mundo deveria ter o hábito de ler pelo menos um livro por ano. Então foi o modo que eu achei de entrar em contato com essas pessoas. Eu, na verdade, eu não usava Instagram, eu não gostava. Eu tinha um Instagram pessoal, mas eu não usava. Até que uma pessoa muito próxima a mim disse: Ah, por que que tu não começa a postar os livros que tu leu e faz resenhas e vai postando na tua mídia social mesmo, né, a tua particular, e aí a gente converte ela para uma mídia aberta e vamos ver no que vai dar. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a postar primeiro somente os livros, eu não fazia as resenhas. Em seguida eu comecei a postar filmes que foram baseados em livros, que daí isso também chama um público, porque normalmente a pessoa olha o filme, mas o livro não é nada a ver com o filme. Então tu já chama, sim. opa, peraí, a pessoa já dá uma olhada, opa, peraí, como assim? Tem um livro desse filme, sabe? Aí em seguida eu comecei a fazer resenhas, as pessoas começaram a gostar, começaram a me seguir. Em poucos meses eu saí de 700 seguidores para 3.000 e agora eu fechei 4.000 e estou fechando 5 já. Então foi um boom muito rápido. E nisso já junto, já vieram os pedidos para vídeos no Instagram de resenhas. Então, no Instagram, no Facebook, desculpe, no YouTube. Então, em seguida, já criei o canal no YouTube, fazendo resenhas, fazendo tour pela minha estante, mostrando os meus livros, mostrando um pouco dessa cultura que foi se perdendo. É interessante isso, né? O seu canal, as suas redes sociais, ela tem o mesmo nome, né? Que é Samantha Perdida em Livros, Em né? livro. Isso. É um nome bastante sugestivo, né? Quer dizer, Na verdade, ele foi inspirado numa readaptação da Bela e a Fera, sim, no qual se chama A Bela Perdida em Livros, porque a Bela é uma grande referência de uma leitora, né? A Bela era uma sim. mulher muito à frente do seu tempo. Então, eu decidi adaptar isso para mim. É a Samantha perdida nos livros, porque eu passo 90% do meu tempo perdida dentro de um, com certeza. E que isso é muito interessante, né? E você hoje tem quase 5.000 seguidores, né? Para uma pessoa Quase que cinco. era introvertida na sua infância, ter hoje um contato com quase 5.000 pessoas, você em algum momento esperava que isso pudesse acontecer? Não, em nenhum momento, na verdade. Eu achei que seria um passatempo de começo e agora se tornou praticamente um emprego fixo, porque eu Sim. recebo agora livros de sebos, livros de editoras, então ele está se tornando o meu emprego fixo. Mas eu não esperava, porque eu tinha pouca interação no Instagram. Na verdade, eu nem sabia usar o Instagram. E aí, conforme foi indo, eu fui vendo outros ligs literários, fui vendo como é que funcionava. E da noite pro dia, eu posso dizer assim, praticamente deu um boom nos seguidores. Então foi uma coisa assim muito repentina para mim. Mas hoje em dia eu sei lidar melhor. Eu converso com os meus seguidores, eu atendo a pedidos, eu faço enquetes, eu faço quiz com eles. Então, para mim hoje é bem mais fácil, mas no começo foi muito complicado. Você diria que hoje eles são quase 5.000 amigos? Você classificaria eles como seus amigos virtuais? Classificaria sim, classificaria, porque hoje em dia, para ter contato, na verdade, pessoal com a pessoa, né, físico, é muito difícil. As pessoas têm rotinas Sim. diferentes, horários diferentes, moram em cidades diferentes, e esse foi o meu modo de achar, que eu achei, de ter amigos em outros lugares que têm os mesmos gostos que eu, que querem disseminar essa cultura dos livros, foi o modo que eu encontrei de ter eles próximos de mim. Então, alguns, assim, eu converso diariamente, outros uma vez por mês, mas são meus amigos.
Uma coisa que eu acho interessante no seu trabalho é que você não publica somente resenhas de livros, né, mas também alguns posts engraçados, né, com algumas, poderia dizer, algumas alfinetadas em assuntos sociais, né? Sim, sim. Eu acho que através do humor tu consegue muita coisa hoje em dia, né? Através do humor tu Sim, consegue quebrar barreiras que às vezes a ignorância não consegue. Então eu publico muito tweets, que seriam pensamentos de leitores, que na verdade muito leitor tem vergonha de contar. Eu publico algumas críticas sociais, publico críticas a editoras, a escritores. Então, é um modo que eu encontrei de brincar com uma coisa séria. É um modo que as pessoas vão receber melhor do que eu ir lá e descarregar toda uma raiva em cima de alguma coisa. Eles vão ali, dão uma lida, dão uma risada, mas param para pensar sobre aquilo. essa semana você publicou no Instagram uma dessas postagens que eu confesso achei uma coisa hilária, que foi a respeito de um namorado perfeito, né? Um homem que E, fosse perfeito, né? Que qualquer mulher gostaria de tê-lo, né? na verdade, não, né, Marcos? Vamos ser bem sinceros. Assim, ele é aquele menino que, como é que eu vou te dizer? É do relacionamento, o típico relacionamento abusivo, né? Que fala que se o meu próximo namorado eu quero que seja um bad boy, que use jaqueta, Sim, que me esnobe, que seja rico, que acha que vai me comprar com presentes. E, sabe, o típico adolescente americano, assim. Se não for assim, eu nem quero, né? Mas na sim. verdade não é, porque a gente sabe que hoje em dia, para te chamar a atenção do adolescente, 99% dos escritores, jovens adolescentes, fazem esse tipo de personagem, o que é muito errado. Eu acho muito errado. Porque tu tá mostrando para uma menina ou para um rapaz, tanto faz, que aquilo ali é certo. Que aquilo ali, Sim, a pessoa te esnobar, a pessoa tentar te comprar, a pessoa te tratar que nem lixo é correto. E na verdade não é. Tu faz uma ironia com uma coisa que é real, sabe? Então sim, não faz sentido. Eu bani vários livros da minha estante exatamente por ter esse tipo de personagem. É muito complicado. Tu tá dando o parâmetro para uma menina que aquilo ali é correto. Que é esse tipo de rapaz que ela tem que procurar, quando na verdade não é. É alguém que valoriza ela. Ela tem que se empoderar e não esperar que alguém corra atrás dela ou esnobe ela, ou compre ela, no caso. e qual é a reação das pessoas quando elas se deparam com esse tipo de mensagem? Qual é o efeito que acaba provocando nos seus seguidores? Alguns vêm e me criticam, o que é bom, né? Porque críticas sempre fazem a gente crescer. Alguns vêm e dizem que concordam, que realmente é aquilo ali, que, né, a crítica em si é real. E outros vêm e não entendem muito bem, então eu acabo explicando um pouco do que é, aí a pessoa absorve aquilo ali, depois em dizer, é verdade, a maioria dos livros que eu li são assim. Então, tem várias etapas de pessoas, assim, os que aceitam, os que não aceitam, os que criticam, os que não entendem, mas no fim acabam todos eles interagindo com o post, né? De algum Sim, jeito sim, eu desperto aquela coisa neles, assim, aquela coisinha, a chaminha interior, sabe? sim. E que acaba, de alguma forma, provocando neles uma reflexão, né? Um processo de construção de uma consciência crítica. Exatamente. Hoje em dia a gente não tem isso, né? A gente tem a crítica dos outros. Um Sim. youtuber vai lá e fala que tomar água é errado. Então, daqui a 5 dias isso se espalhou que tomar água é errado. Mas tu não te questiona por que tomar água é errado. Tu não tem mais esse questionamento, porque alguém está te falando o que tu tem que fazer. A gente não tem mais esse hábito de pensar por nós mesmos. Nós pensamos através dos outros. Isso é algo notório na nossa sociedade hoje, né? Você mesmo, né? Você, como uma Instagram, acaba exercendo esse tipo de influência sobre os seus seguidores, né? Exatamente, mas como eu sempre tento, como eu falo que eu sempre tento, assim, ó, o máximo possível, não impor nada a ninguém. Eu não imponho. Eu converso como uma amiga, sabe?
Olha, Sim, esse livro aqui é bom, esse livro fala sobre empoderamento feminino, este outro livro aqui fala sobre o preconceito, este outro livro fala sobre outra coisa. Eu não imponho assim, ó, tu tem que ler isso aqui porque isso aqui é o correto. Não, não é assim. A minha opinião não é a opinião mundial, sabe? A gente tem que sempre sim, validar a opinião do outro, porque o que eu interpreto pode ser que tu não interprete do mesmo jeito. Então a gente tem que cuidar muito hoje em dia o que a gente fala, o que a gente dissemina, o que tu impõe para os outros, porque isso fica, as pessoas pegam, as pessoas levam como uma religião hoje em dia. sim. Esse é o grande fator prejudicial em muitos momentos, né? As pessoas elas não conseguem questionar aquilo que estão absorvendo, né? E passam a julgá-lo como se fosse Exatamente. uma verdade absoluta. Exatamente. As tais das fadas sensatas, né? Que hoje em dia não Sim, existe, ninguém é sensato por completo. As pessoas são feitas de acertos e de falhas. Só que a gente acaba idealizando aquele ser perfeito, que aquilo é o que ele falou, e acaba indo por um caminho que às vezes, muitas vezes, não tem volta. Tu acaba te sim, absorvendo aquilo de um jeito que se torna a tua religião. É uma coisa que tu vai espalhar pelo mundo. E na verdade não é assim que funciona. Tu tem que ler, tu tem que ouvir, absorver e tirar o melhor daquilo ali. Tem que ter a tua própria opinião. Não adianta querer dar opinião em cima de outra opinião. sim. Esse é o, esse é o exercício diário, né? É buscar sempre realizar ponderações cuja sensatez seja tônica. Exatamente. Você reside em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, um estado com pelo menos três grandes escritores, né? Érico Veríssimo, Luiz Fernando, seu filho, e o Mário Quintana. Qual deles exerce maior influência sobre o seu trabalho? Olha, eu digo que eu amo os três, mas Mário Quintana ganha meu coração disparado, mil vezes na frente. Eu sou apaixonada pela ideologia dele. Eu acho que ele era um homem muito à frente do tempo dele. Ele era um homem com ideias inovadoras. Ele Sim. tinha ideias de amor, ele tinha ideias de vida que hoje em dia recém a gente está aflorando para isso. E naquela época ele já tinha esse discernimento de ver o que que era. Então, assim, eu digo que ele é um marco na minha vida. Você conseguiria indicar uma obra de Mário Quintana que pudesse despertar algum interesse pelo público? Deixa eu pensar numa aqui, que eu não quero dar. Não vou postar qualquer uma, né? Vamos ver. Deixa eu olhar aqui na minha estante para ver se eu tenho alguma. Que na verdade eu tenho três estantes, então eu tenho que ver a melhor. Só um segundo. Fique à vontade. Que eu tenho amores que aqui não tem como. Ai, Marta, acho que eu não saberia te dizer uma específica. Eu acho que eu Eu não acho teria uma que específica. o ideal é ler toda a obra do Mário Quintana, né? É que ele é um homem muito genial, né? Eu acho que ele é um Sim. homem fora do comum. Então, assim, na verdade, tu me botou numa sinuca de bico aqui, porque eu tô olhando e eu não sei qual te dizer. Então, assim, se eu te disser uma, eu vou estar sendo injusta com as outras. Na verdade, meus livros são meus filhos, né? Então, assim, a gente não escolhe filho. Mas ele, eu indico todas as obras dele. Ele é fora do comum, um homem fora do comum. É. Ele que falecera em 1994, justamente na semana da morte de Ayrton Senna. Ambos estão nesta semana completando aniversário de morte. Ele que foi um grandiosíssimo poeta, teve um trabalho espetacular no jornal Zero Hora, o principal periódico gaúcho. Então, que as pessoas busquem ler Mário Quintana, né? Sempre, sempre. Ele, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma casa de cultura chamada Mário Quintana, que era onde era a casa dele, né? Ele residiu muitos anos. Então, o governo comprou essa casa dos familiares e transformou num museu, aonde tem teatro comunitário, tem aulas de encadernação de livros,
tem várias oficinas gratuitas para as crianças, que a família ajuda, né, com o dinheiro das obras ainda que são vendidas, e ao mesmo tempo o governo dá um valor X por mês para manter essa casa também. Interessante, interessante. Parabéns ao governo do Rio Grande do Sul por manter um acervo, que é o Mário Quintana, ele que por 3 vezes tentou entrar na Academia Brasileira de Letras, não conseguiu. Isso não foi nenhum demérito para ele, porque, queira ou não, ele se tornou imortal na mente de muitas pessoas, né? Sim, eu gosto muito que ele falava assim, as respostas certas não importam nada, né? O essencial são as perguntas certas, que estejam certas. Então, assim, eu levo muito essa frase para minha vida dele. Porque não importa muito a resposta que tu vai dar, importa o que tu vai perguntar, o conhecimento que tu tem para fazer uma pergunta, entende? Sim. Bem, já nesse final de entrevista, espero que tenha sido saborosa para os ouvintes, como foi para mim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, que você pudesse expressar já nesse finalzinho algum mote que possa ser utilizado pelos nossos ouvintes. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer pela entrevista. Foi muito prazeroso para mim também. Segundo, eu gostaria de dizer, gente, por favor, peguem um livro, leiam um livro. Se vocês têm filhos, incentivem. Incentivem porque eles vão ser os governantes de amanhã. Deem essa cultura a eles, deem esse prazer a eles. Então eu vou te deixar com um trecho, Marcos, do meu livro preferido, que diz assim, Sim. Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê o bem com o coração. O essencial é incrível aos olhos. Os homens esquecem essa verdade. Mas tu não deverás esquecer. Tu te torna eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Então, basicamente diz que tudo aquilo que tu semeia, tu vai colher. Então semeia o amor, semeia a paz, semeia a cultura, semeia o livro no coração dessas crianças, no coração dos seus filhos. Dê um livro de presente. É o melhor presente que tu pode dar a alguém. Dê um livro de presente. Esse é o meu recadinho. Fantástico, Samantha. Muito obrigado pela entrevista. Olha, foi uma alegria imensa para mim entrevistar você e tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram essa conversa, esse diálogo bastante enriquecedor. Para vocês que se interessaram pelo trabalho da Samantha, podem procurar no Instagram, no YouTube, no Facebook, por Samantha Perdida em Livros. É um trabalho que eu indico, eu acompanho. Realmente acaba enriquecendo a cada um de nós com as dicas que ela publica e com os diálogos que ela tem com cada um daqueles que se atrevem a encontrar a Samantha, que está sempre perdida nos livros. Muito obrigado, Samantha. Obrigada, Marcos. Boa tarde. Boa tarde. E assim vamos encerrando aqui o Megafone de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência conosco, desejando uma ótima continuidade de sábado, um bom domingo e voltaremos no próximo sábado com mais uma edição do nosso Megafone. Tchau!